continuar aí o assunto sobre ligações químicas e hoje a gente vai falar sobre ligação covalente. Tá? O que seria isso? Ligação covalente nada mais é do que compartilhamento de pares de elétrons. E vai ocorrer entre ametais ou ametal e hidrogênio. E a gente também tem o caso aí da molécula de gás hidrogênio, de H2, que é uma ligação covalente entre dois hidrogênios. Bom, como é que se dá isso? Tá? Então vamos pegar já o exemplo do hidrogênio. Né? Então, se eu for na tabela periódica, eu sei que o hidrogênio ele tem um único próton no seu núcleo, número atômico 1, portanto, na sua eletrosfera eu vou ter apenas um elétron, tendo então a configuração eletrônica de 1s1. Tudo bem? Claro, eu posso representar esse hidrogênio da seguinte forma, que é a que a gente chama de representação de Lewis. Então, a representação de Lewis, que é o cientista que estudou as ligações químicas, tá? A gente coloca o símbolo do elemento, no caso o hidrogênio, tá? E ao redor do símbolo eu coloco os elétrons da camada de valência. Eu posso representar por bolinhas, tá? Eu posso representar por xizinho, do jeito que eu quiser, tá bom? Bom, temos aqui o hidrogênio com um elétron, tudo bem? Bom, eu vou representar aqui a molécula de H2, que é o meu gás hidrogênio, tudo bem? Bom, então eu vou colocar aqui um segundo átomo de hidrogênio. Claro, o segundo átomo de hidrogênio também vai ter um elétron na camada de valência, que eu vou colocar aqui por bolinha também, para ficar tudo igual, tá? Então o que acontece, pessoal? Reparem que esses dois hidrogênios, a tendência desses caras não é alguém perder o elétron e o outro receber o elétron, certo? Então não vai ter a formação de íons aqui nesse caso. Então eles se aproximam, as suas regiões aí do subnível S, eles se aproximam e uma acaba sobrepondo sobre a outra. Ou seja, a gente vai ter, na verdade, eu vou desenhar isso aqui de uma outra forma. Ó, repare o seguinte, a gente tem o orbital S para o hidrogênio, para o primeiro, e o orbital S para o segundo hidrogênio. Lembrando que o orbital S ele é esférico. Tá? Então estou representando aqui por esses pontilhados em vermelho. Né? Então vamos considerar que eu tenho um elétron nesta região deste hidrogênio e um elétron nesta região deste segundo hidrogênio que eu vou representar por X. Então essa aqui é, claro, uma forma simples da gente tentar entender o que seria esse compartilhamento. Como ninguém quer perder elétrons, certo? E formar íon, então eles vão compartilhar, ou seja, as suas nuvens eletrônicas, seus orbitais, um acaba sobrepondo sobre o outro. E dessa forma, eles estão compartilhando esta região de elétrons. Então, neste compartilhamento, ocorre então o que a gente chama de ligação covalente. Reparem que tanto o elétron da esquerda tem o elétron dele, que é esse da bolinha, e ele vai utilizar esse elétron aqui do hidrogênio da direita. Então a configuração passa a ser 1s2. Ou seja, o hidrogênio se assemelha ao elemento hélio, a um gás nobre. E aí ele fica estável, adquire estabilidade. Da mesma forma, o hidrogênio da direita, que tinha apenas um elétron, agora ele vai utilizar o elétron do hidrogênio da esquerda. Então é como se ele também tivesse uma configuração 1s2. Ficando aí semelhante ao gás hélio, ao gás nobre hélio, adquirindo estabilidade. Então reparem que nesse momento os dois hidrogênios estão estáveis. E para adquirir essa estabilidade, eles estão fazendo um compartilhamento de um par de elétrons. A gente costuma representar isso dessa forma, um traço, tá? Então, um compartilhamento de um par, a gente vai para um traço. É como se tivesse um elétron desse hidrogênio e um elétron desse outro hidrogênio. É o que a gente chama de ligação covalente simples. Ok? Bom, pessoal, a gente poderia ainda aprofundar um pouco mais, vou deixar isso para uma próxima aula, próxima videoaula, mas esta ligação aqui, ó, esse compartilhamento de elétrons, tá? Esta sobreposição dos orbitais S do primeiro hidrogênio com a sobreposição do orbital S do segundo hidrogênio,
é uma ligação que a gente chama de ligação sigma, que a gente apresenta pelo símbolo sigma. Tá? Então aqui a gente teria, tá, uma ligação sigma sobre a posição de orbitais. Tá? Mas depois a gente aprofunda um pouco mais isso numa outra aula. Tudo bem? Vou colocar um outro exemplo aqui para fugir um pouco aí dos hidrogênios. Tá? Então vou colocar aqui no exemplo a molécula de Cl2, gás cloro. Então reparem que a gente tem cloro, que é da família 7A, tá? Da família 7A, ligado a um outro cloro. Então eu vou ter dois cloros aí. Bom, eu vou lá na tabela periódica e eu olho o elemento cloro. O número atômico dele é 17. Então, ó, eu nem preciso fazer a distribuição para saber a quantidade de elétrons na camada de valência. Aprendemos na tabela periódica que basta eu olhar o grupo na qual o elemento está, que eu vou saber a quantidade de elétrons na camada de valência. Nesse caso, o grupo seria o 17, ou como a gente chamava de família 7A. Então eu já sei que o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. Mas para confirmar isso, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Então, já que ele tem 17 prótons, ele vai ter 17 elétrons no estado fundamental, ou seja, neutro. Eu vou distribuir esses 17 elétrons de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, ó, sequência: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Reparem que eu tenho 17 elétrons distribuídos. 2, 4, 10, 12, 17. A camada mais externa, no caso eu tenho aí os níveis 1, 2 e 3 com elétrons, a mais externa é a terceira. E nessa terceira eu tenho 2 no S, 5 no P, totalizando 7 elétrons. Olha que maravilha. Eu vou então representar o meu cloro da mesma forma que a gente representou aqui os hidrogênios. Representação de Lewis. Eu coloco então ao redor do meu átomo de cloro apenas os elétrons da camada de valência. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu tenho então uma molécula formada por dois elementos cloro, eu vou colocar o outro cloro à direita, tá? E também ele vai ter os 7 elétrons da camada de valência. Então eu vou representar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reparem que, né, o cloro ele é um ametal e ele tem aí uma tendência de receber elétrons. Por que ele tem uma tendência de receber elétrons? Daí você vai ter que ir lá recorrer à tabela periódica e tem algumas propriedades que explicam isso. Uma delas é a alta afinidade eletrônica. Ou seja, o cloro ele libera bastante energia se ele receber um elétron. Tá? Então ele quer muito ganhar esse elétron porque ele vai para um estágio de energia menor, por isso que ele acaba emitindo aquela energia excedente. Certo? Então ele quer muito um elétron. A energia de ionização, que é a energia necessária para arrancar um elétron, é altíssima. Ou seja, é muito difícil ir lá e arrancar um elétron do cloro. Então, isso mostra, né, em duas propriedades que eu falei para vocês, que ele de fato não quer perder elétrons, só quer ganhar. Tá, então quem vai perder aqui? Ninguém. É aí que está a outra ligação. Então, a gente viu na iônica que alguém tem a tendência de perder elétrons, eram os metais, e alguém tem a tendência de ganhar os elétrons, que são os ametais. E aí a gente forma os íons, e esses íons se atraem. Essa é a ligação iônica. Aqui agora, na ligação covalente, a gente compartilha pares. Porque a gente está trabalhando com elementos aí que não quer perder elétrons, e sim só quer ganhar. Então, as suas nuvens eletrônicas, os seus orbitais, eles se aproximam, e eles compartilham uma mesma região de elétrons. Nesta mesma região vai estar aí, ó, um par compartilhado. Então esses dois cloros eles vão compartilhar um par. Reparem que tanto o cloro da esquerda quanto o da direita está usando esses dois elétrons, esse par de elétrons. Então olha só, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons que já é do cloro da esquerda, com mais um que ele está utilizando do cloro da direita. Ele fica com 8. Lembra da regra do octeto? Todos os elementos tendem a se assemelhar à configuração eletrônica de um gás nobre. Então ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, na camada mais externa. E nesse caso, esse cloro ele vai atingir aí o octeto, ficando estável. Da mesma forma, o cloro da direita, compartilhando esse par,
7 elétrons da camada de valência dele já, com mais um que ele utiliza do cloro da esquerda, ele também atinge a configuração eletrônica de um gás nobre ficando estável. A gente tem aqui, portanto, uma ligação covalente simples, que a gente representa por apenas um traço. Então, vou escrever de novo aqui, ó, ligação covalente simples. Certo? Esta é a representação de Lewis, onde eu mostro os elétrons da camada de valência. Esta é a representação estrutural, onde eu mostro esses traços, que são as minhas ligações covalentes, os meus compartilhamentos, tá? E essa forma aqui, ó, essa fórmula, perdão, Cl2, tá? É a fórmula molecular, que é onde eu mostro apenas os elementos que estão na minha molécula, por isso que eu coloquei Cl2. Tudo bem? Vamos para outros exemplos agora de ligação covalente dupla e tripla na sequência. Só um minutinho. O exemplo do oxigênio, gás oxigênio, O2. Então, olha só. A gente tem o elemento oxigênio, tá? Ele é um ametal da família 6A. Ou seja, o oxigênio ele já tem 6 elétrons camada de valência. Vamos confirmar isso daí. Vou lá na tabela e vou olhar, tá? O meu número atômico, no caso, é 8. Tá bom? Então, se eu tenho 8 prótons, eu vou ter 8 elétrons, isso o oxigênio no estado fundamental. Pego lá e faço a distribuição. 1s2, 2s2, 2p, 4. Tudo bem? Então, 2, 4, 8 elétrons. Camada de valência, no caso eu tenho A1 e tenho A2. A2 é a mais externa. Eu tenho aí 6 elétrons na camada de valência. Ótimo, beleza. Então eu vou representar de acordo com Lewis o elemento, tá? O símbolo do elemento, e ao redor dele eu coloco os elétrons camada de valência, que no caso são 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Eu costumo sempre colocar em pares aqui, ó. Pode ver que, né, essa forma de representar vai ser útil mais à frente. Como a minha molécula é formada por 2 oxigênios, tá? A gente vai colocar o outro oxigênio ali. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então vamos agora compartilhar pares, porque 2 ametais, como eu já falei anteriormente, eles não querem perder, eles só querem ganhar. Tendência a ganhar. Então a primeira coisa que vai acontecer é um compartilhamento entre um par de elétrons. Então tanto o oxigênio da esquerda quanto da direita está utilizando esse par. Vamos lá, 6 elétrons desse oxigênio com mais um que ele está usando do oxigênio da direita, 7. Não atingiu o octeto. Então ele vai ter que fazer um outro compartilhamento. No caso, pode ocorrer um outro compartilhamento com o mesmo elemento. E é o que vai acontecer. Então, ó, vamos compartilhar um segundo par de elétrons aqui, ó. Deixa eu só aumentar o tamanho do meu elétron aqui, ó. Fica mais bonito. Então reparem que eu tenho um segundo compartilhamento de pares. 6 elétrons desse primeiro oxigênio, com mais 2 que ele está utilizando do segundo oxigênio, ele atinge 8 elétrons na sua camada mais externa, sua camada de valência. Dessa forma, o oxigênio adquire estabilidade, se assemelhando a um gás nobre. Temos aqui, portanto, uma ligação covalente dupla. Cada compartilhamento a gente representa por um traço. Nesse caso, eu tenho 2 compartilhamentos, eu vou representar por 2 traços. Temos aqui a ligação covalente dupla. Beleza? Tranquilo, não? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Gás nitrogênio, N2. Né? Um gás em maior quantidade aí no ar atmosférico. Então a gente tem aí 2 átomos de nitrogênio ligados entre si. Bom, vamos ver como é que se dá isso aí. De novo, nitrogênio é um ametal e é da família 5A. Tá? Ah, eu quero fazer a distribuição, que eu quero aprender isso aí. Vou lá na tabela e olho. Qual que é o número atômico do nitrogênio? É 7. Tá? É 7. Então ele tem 7 prótons, na eletrosfera 7 elétrons. Beleza. Vamos distribuir esses 7 elétrons. 1s2, 2s2, 2p, 3, 2, 4, 7 elétrons. Camada mais externa é a segunda.
Então eu tenho aí no total 5 elétrons. Vou representar de acordo com Lewis. Representação de Lewis. Então como é que fica? Meu átomo de nitrogênio e ao seu redor eu coloco os elétrons da camada de valência, que no caso são 5. Como eu tenho uma ligação entre 2 nitrogênios, vou colocar aqui o segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, ó, reparem só, 5 elétrons. Para atingir 8, a gente já consegue perceber que esse cara ele tem que fazer 3 compartilhamentos, certo? Então eu vou ter que fazer 3 compartilhamentos com outros elementos, né? No caso eu só tenho outro nitrogênio, então vai ter que ser 3 compartilhamentos com o outro nitrogênio. Então vamos lá. Primeiro ocorre, primeiro compartilhamento aqui, ó, 5 com mais 1, 6. Beleza, não está estável. Vamos para o segundo compartilhamento. Segundo compartilhamento, 5 elétrons do primeiro, com mais 2 do segundo, 7. Também não está estável ainda. Então ele vai para o terceiro compartilhamento, onde a gente tem 5 do primeiro, com mais 3 do segundo, 8 elétrons na camada de valência. Esse cara está estável. Olha isso aqui, 5 elétrons que já era dele, representado por bolinhas, com mais 3 elétrons do hidrogênio da esquerda. Atinge 8 também. Os dois estão estáveis e a gente pode representar isso pela fórmula estrutural. O que seria a fórmula estrutural? A gente coloca esses compartilhamentos, tá? Representa isso por traços. Então, no caso, eu tenho 3 compartilhamentos, 3 traços. O que a gente tem aqui é uma ligação covalente tripla. Beleza? Fácil, não? Beleza, galera, olha só, e se eu tiver aí, né, só dei exemplos simples de moléculas, né, diatômicas, e se eu tiver mais de 2 elementos na minha molécula, o que eu faço? Olha só, vou colocar aqui, ó, uma molécula bem comum, que é o CH4, tá? Esse aqui é o gás metano. Então a gente tem o carbono e 4 hidrogênios. Então olha só, eu tenho o carbono, número atômico 6, tá? Então ó, 1s2, 2s2, 2p2. Camada de valência, número 2, no total de 4 elétrons na camada de valência. Beleza. E o hidrogênio, como a gente já viu, tem um próton, consequentemente um único elétron. Eu tenho aí um elétron na camada de valência. Bom, reparem que eu tenho agora 5 elementos, sendo um carbono e 4 hidrogênio. O que eu vou fazer? Galera, olha só, eu vou sempre ter um átomo central, tudo bem? Quem vai ser esse átomo central? A gente sempre coloca no centro, tá, aquele elemento que tem mais possibilidades de fazer compartilhamento. Quando eu olho para o hidrogênio eu sei que ele vai se assemelhar ao hélio, então ele vai fazer apenas um único compartilhamento para ficar com 2. Quando eu olho para o carbono, né, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele vai atingir 8. Então, para atingir 8, ele faz mais 4 compartilhamentos. Então, já dá para saber aqui que quem vai no centro da minha molécula é o elemento que irá fazer o maior número de compartilhamentos, que no caso é o carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons na camada de valência. Ao redor desse carbono, eu vou colocar os meus hidrogênios. Eu tenho 4, coloco aqui os 4 hidrogênios, tá? Eu vou representar os elétrons também da camada de valência de cada um. Reparem, pessoal, que para adquirir estabilidade dá a perceber que vai ocorrer 1, 2, 3, 4 compartilhamentos carbono-hidrogênio, onde o hidrogênio fica com 2 elétrons, se assemelhando ao hélio, ficando estável, e o carbono, 4 que era dele, com mais 4 elétrons, um de cada hidrogênio, ele vai se assemelhar a 8, a um gás nobre. Então aqui a gente tem a representação estrutural, sendo 4 ligações covalente simples. Então reparem que cada traço é uma ligação covalente simples. Nesta molécula eu tenho 4 ligações covalente simples. Beleza? Agora vamos para um caso especial, tá? Da ligação covalente, que é o que a gente chama de ligação coordenada ou dativa. Só um minutinho para apagar o quadro.
Pessoal, vamos seguir aí com alguns exemplos e agora um caso especial, tá? Então eu vou colocar primeiro aqui um exemplo tranquilo, o SO, tá? O óxido de enxofre, o monóxido de enxofre. Então a gente tem aí na natureza. Então o que acontece? Eu tenho um elemento da família 6A, que é o enxofre, e o outro, o oxigênio, também da 6A. Então, ó, não vou nem fazer a distribuição, vou direto agora, tá? O enxofre, eu sei que ele tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o oxigênio também tem 6. Vou representar aqui, ó. Beleza. Então, claro, como eles têm 6 elétrons na camada de valência, a tendência é eles compartilharem e ficar com 8. Então já dá para perceber que os dois querem, né, fazer 2 compartilhamentos. Então, olha, um aqui e o outro aqui. O que a gente teria, então, uma molécula entre enxofre e oxigênio, uma ligação dupla, tá? Então a gente tem aí, tá, uma molécula estável, beleza. Só que, né, o que a gente também percebe? Que a gente pensa de primeira, que essa molécula já está pronta, né? Vai ter mais nenhum outro compartilhamento. Não tem um porquê ligar com outro elemento, né? Todo mundo estável. Só que na natureza a gente tem essa molécula aqui, ó, SO2, tá? Além do SO2, a gente também tem o SO3. Provavelmente vocês relacionaram essas moléculas aqui, ó, do SO2 e do SO3, tá? Com a formação do ácido sulfúrico, né, e a formação da chuva ácida, tá? Por quê? Porque esses gases aí, tá, eles são eliminados pela queima de combustíveis fósseis, e aí, portanto, quando eles chegam lá na atmosfera, ele acaba reagindo com a água e formando o ácido sulfúrico e sulfuroso, tá bom? Bom, aí esse ácido, é claro, quando chove, ele pode ocasionar aí, né, um abaixamento do pH dessa chuva, o que vai ocasionar a chuva ácida. Bom, mas enfim. Quando eu olho para essa estrutura, como é que se dá mais uma ligação, mais um oxigênio? Pessoal, o que os cientistas propuseram foi o seguinte. Reparem que eu tenho aqui a minha ligação, tá, entre enxofre e oxigênio. A gente acabou já de desenhar isso aí, tá? Então eu não vou ficar fazendo tudo de novo. O que eu sei, pessoal? Reparem que esse enxofre, ele tem 2 pares de elétrons que não está ligado a ninguém, a nenhum outro átomo, tá? Por quê? Porque ele já está estável, beleza? Se tem um outro átomo de oxigênio precisando, querendo elétrons para ficar estável, no caso aqui, esse oxigênio ele só precisa de 2 elétrons, o que acontece, pessoal? Esse enxofre não quer mais compartilhar, tá? Por quê? Porque ele já está estável, ele não quer mais elétrons. Então, ele fala o seguinte, fala oxigênio, chega próximo, cara, chega próximo, utiliza o meu par de elétrons, só não leva ele embora. Então, o oxigênio chega próximo desse parzinho de elétrons do enxofre e acaba utilizando esse par de elétrons. Reparem que para o oxigênio é legal, ele tem 6 com mais 2 do enxofre e fica com 8, ótimo. E para o enxofre tem algum problema? Não, porque como o oxigênio não levou embora, continua estável. Ele já tem 6 elétrons na camada de valência, com mais 2 do oxigênio, que ele está fazendo uma dupla, 8. Está todo mundo estável aí. Então, isso é o que a gente vai chamar de ligação coordenada, que antigamente era chamado de dativa, tá? E a gente vai representar esta ligação com uma seta que sai do elemento, entre aspas, que vai emprestar para aquele, em direção àquele elemento que vai receber esse parzinho de elétrons, tá bom? Então, uma seta sempre representa um par de elétrons. Ah, tem como eu, entre aspas, emprestar um elétron apenas? Não. É sempre um par, sempre 2 elétrons sendo emprestados para um outro elemento, certo? Então aqui está a minha molécula do SO2, uma ligação covalente dupla
e uma ligação coordenada. Claro que fica fácil para a gente entender a estrutura da molécula do SO3. Reparem que esse enxofre ainda tem um parzinho de elétrons. Então vamos colocar aqui, ó, enxofre, ligação covalente dupla com o oxigênio, coordenada ou dativa com outro oxigênio e mais um parzinho de elétrons sobrando. É esse parzinho de elétrons sobrando que vai estabilizar aí o terceiro oxigênio. Tudo bem? Então, ó, pessoal, geralmente a gente não representa esses elétrons, tá, na fórmula estrutural. Então a gente coloca dessa forma assim, ó. Deixa eu só apagar aqui esses elétrons representados ao redor do oxigênio. Essa é a fórmula estrutural, onde eu só coloco a minha seta representando a minha ligação coordenada ou dativa e os meus traços representando a minha ligação covalente. Então esta é a representação estrutural. Esta seria a representação de Lewis, claro, está parcial, eu deveria deixar os elétrons à amostra. Tudo bem? Pessoal, existem algumas exceções, tá, a essas regras. Então, ó, reparem que na maioria dos elementos, todos eles vão se assemelhar a um gás nobre, certo? Todos eles vão em busca de ficar com 8 elétrons na camada de valência, no caso do hidrogênio, 2, que é o hélio. Beleza. Só que existem algumas exceções. Tem elementos que se estabilizam com uma quantidade menor de elétrons, tá? E tem elementos que se estabilizam com uma quantidade maior de elétrons. Ou seja, vai ter cara que vai se estabilizar com menos de 8 na camada de valência? Vai. Vai ter cara que vai se estabilizar com mais de 8 na camada de valência? Vai também. Tá? Então eu vou só dar uma noção para vocês disso daí. Para explicar isso melhor, a gente precisa de um outro conceito chamado hibridização. Mas guarda aí que eu vou apagar e já vou mostrar esses exemplos para vocês. Vamos lá, galera, vamos apresentar para vocês agora algumas exceções à regra do octeto. São moléculas que, no caso, o elemento central vai se estabilizar com uma quantidade diferente do que 8 elétrons. O primeiro caso é o do berílio. Tá? O berílio ligado a 2 hidrogênios, formando a molécula BeH2, ele se estabiliza com 4 elétrons de camada de valência. Se for na tabela periódica, eu tenho o berílio com 2 elétrons na camada de valência. Vou representar pela cor vermelha aqui, ó. Tá? Então vou virar por 2 bolinhas. E ele vai se ligar a 2 átomos de hidrogênio. Então nesse momento ocorre aí 2 compartilhamentos. No caso, 2 ligações covalentes simples. E o berílio, ele acaba ficando com 1, 2, 3, 4 elétrons. E esta molécula ela é estável, então a gente, né, acaba colocando que o berílio ele fica estável com 4 elétrons na camada de valência. Foge aquela regra geral, a regra do octeto. Outro exemplo, que cai muito, aparece demais, BF3, tá? A gente tem o boro. O boro é da família 3A, então ele vai ter 3 elétrons de camada de valência, certo? Então, ó, boro, 1, 2, 3. Ao redor eu tenho 3 flúor. Então, reparem que o flúor, tá, ele tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ótimo. Então, para adquirir estabilidade, vai ocorrer um compartilhamento boro-flúor, outro compartilhamento boro-flúor, outro compartilhamento boro-flúor. Se eu olhar para os elementos flúor, eu vou verificar que todos eles se estabilizaram. Porém, o boro, elemento central, já tinha 3, com mais 3 compartilhamentos, fica com 6. E ele para por aí. Então ele é um cara, tá, uma exceção à regra do octeto que se estabiliza com 6 elétrons. Atenção com esse cara, tá? Vive aparecendo aí nas questões, tudo bem? Vive aparecendo. A gente tem alguns casos que se estabilizam com 7 elétrons, que é o NO, o NO2, por exemplo. Então a gente tem o seguinte, nitrogênio, família 5A. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o oxigênio 6A. O que vai ocorrer aqui é um compartilhamento de pares de elétrons entre nitrogênio e oxigênio. O oxigênio fica estável com 8, porém, olha o nitrogênio, 5, 6, 7. Fica com 7 elétrons na camada de valência, tá bom? E a molécula do NO2 ficaria da seguinte forma, uma dupla com o oxigênio, tá? E repare que eu tenho ainda
um parzinho de elétrons aqui do nitrogênio que pode fazer uma ligação coordenada ou dativa com outro átomo de oxigênio. Então, de qualquer forma, o nitrogênio acaba ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Então, é uma outra exceção à regra do octeto. Agora, existem alguns elementos que vão passar de 8, tá? Vão ficar com 10 elétrons na camada de valência, 12 elétrons na camada de valência. Então, os casos que aparecem com frequência é o PCl5 e o SF6. Esses aparecem também com bastante frequência. O PCl5, fósforo, família 5A. Então, olha só, vou colocar aqui os elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Ao redor eu vou ter 5 cloro. 1, 2, 3, 4, 5. O cloro é da família 7A, então vai ter 7 elétrons. É claro que o cloro quer fazer apenas um único compartilhamento para ficar com 8. Então vai ter uma ligação covalente simples. Fósforo, cloro, 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 cloro e cloro. Reparem que os cloros aí fica todo mundo estável, tá? Belezinha. Só que o fósforo, ele já tinha 5 elétrons na sua camada de valência e agora ele faz 5 compartilhamentos, totalizando então na sua camada mais externa 10 elétrons. Tá? Isso tem uma explicação, pessoal. A gente utiliza, né, a hibridização para explicar esse fato, tá bom? Mas não é o momento ainda para a gente entrar aí com esse conceito de hibridização, tudo bem? Então esta é um exemplo bem comum. Depois a gente tem também, olha, o xenônio fazendo ligações. Você fala, poxa, mas o gás nobre, ele não é reativo, ele não se liga a ninguém, não é? Cuidado, tá? É uma molécula rara, né? Claro que é, mas existem moléculas formadas pelos gases nobres. Então, esse caso de expansão da camada de valência acontece com o gás nobre, por exemplo, com o xenônio, e a gente tem a formação da molécula de XeF2. E esse xenônio, que já tem 8 elétrons na camada de valência, vai fazer 2 compartilhamentos, um com cada flúor, ficando com 10 elétrons na camada de valência, tá? E aí, o outro caso é quando fica com 12. Olha o enxofre. O enxofre é da família 6A, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já dá para perceber que ele vai fazer um compartilhamento com flúor. No caso, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como o flúor da família 7A, da mesma forma que a gente viu anteriormente, tá? Com o cloro, né? O flúor vai fazer apenas um único compartilhamento, então a gente vai ter aqui, ó, 6 compartilhamentos, tá? O enxofre, no caso, que já tinha 6 elétrons na camada de valência, com mais 6 elétrons utilizados de cada flúor, tá? Um de cada flúor, a gente vai chegar aí numa configuração eletrônica que o enxofre vai atingir 12 elétrons na camada de valência. De novo, isso a gente explica pela hibridização, tudo bem? Então esses são os casos aí que aparecem com uma certa frequência. XeF4, né, também aparece aí, mas esses são os casos que aparecem com uma certa frequência nas questões, exceções à regra do octeto. Beleza, galera? Por hoje é só e a gente espera vocês na próxima aula. Valeu, abraço!